Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra aquele trecho do ofício da Imaculada Conceição que nós rezávamos alguns instantes antes, que assim dizia: relógio atrasado que serviu de sinal para o Verbo encarnado. Porque o ofício da Imaculada Conceição usa para a bem-aventurada Virgem Maria esse termo de relógio atrasado. É preciso que nós entendamos que o homem, quando ele é concebido com um pecado que ele herda, um pecado involuntário, chamado pela teologia cristã católica de pecado original. Todo ser humano, ao nascer, já nasce pecador. Todos os homens, ao nascerem, já carregam essa mancha do pecado original. Daí uma das razões pelas quais a igreja, desde o início, costumou batizar crianças, para que, se a criança fosse cometida de algum mal e chegasse a morrer, não morresse em pecado. Todo homem, ao nascer, nasce com o pecado original. Pecado herdado de Adão e Eva, de serem desobedientes a Deus. A bem-aventurada Virgem Maria, ao ser concebida no seio de Ana, de Joaquim, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada desse pecado. Por quê? Para que não pudesse transmitir esse pecado a Jesus. Por isso, esse título, Imaculada Concepção, ela é a Imaculada Conceição, é aquela que foi gerada imaculada, sem pecado. Isso é tão interessante porque é uma coisa muito interessante. São Boaventura, Santo Efrém, assim nos exemplifica, ao dizer que é como alguém que, caindo em uma poça de água, em uma poça de lama, se sujasse. Essa é a condição do homem ao nascer. E a bem-aventurada Virgem Maria foi privada por Deus dessa queda. Cristo não deixou Maria se sujar, para que não passasse a sujeira do pecado para ele. Essa fé, essa concepção da igreja, nós já temos desde tempos imemoriáveis, que a igreja assim crê, que a igreja assim reza, que a igreja assim acredita. Ela é a Imaculada Conceição. Isso é tão bonito porque, minha gente, o dogma da Imaculada Conceição não é algo que eu acredito se quiser. Eu, enquanto cristão, sou obrigado, enquanto católico, a aceitar a Imaculada Conceição como uma verdade de fé revelada por Deus. Lembrem que são 4 dogmas de Nossa Senhora, 4 verdades que nós temos que acreditar. Primeiro é Mãe de Deus, Maria, Mãe de Deus, que a igreja assim crê como verdade de fé, desde o século V do ano 431. Depois, essa Mãe de Deus, ela é sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Ela nunca perdeu a virgindade, para se cumprir a profecia de Isaías: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Desde o século VII,
lá pelo ano 650, a igreja crê nessa realidade de fé. Ela é mãe de Deus, ela é sempre virgem, antes, durante e depois do parto. No século XIX, a igreja vai proclamar mais um dogma de fé, tendo em vista que a igreja já celebrava essa festa que nós hoje estamos celebrando solenemente desde o século XI da nossa era. E os cristãos já viviam essa realidade desde tempos imemoriáveis. E a igreja proclama, em 1854, em uma bula chamada Inefabilis Deus, o dogma da Imaculada Conceição. Tendo em vista da paixão de Jesus Cristo, Maria foi privada do pecado original, para que não passasse para ele. E por fim, a última verdade de fé é a igreja que declara, que professa, que acredita na assunção da bem-aventurada Virgem Maria. Dogma esse proclamado no dia 1º de novembro de 1950 pelo Papa Pio XII, numa bula chamada Munificentíssimos Deus. A Mãe de Deus, virgem antes, durante, depois do parto, foi concebida sem pecado, e porque não tinha pecado, ela foi assunta ao céu em corpo e alma. Essas são as verdades da fé que nós somos chamados a crer na igreja. Só que é interessante porque a igreja sempre enxergou o amor para com Deus, o amor de Deus para com a bem-aventurada Virgem Maria, como o amor mais sublime, mais perfeito a uma criatura. Não existe nenhuma criatura que foi privada do pecado original. Não existe nenhuma criatura feita por Deus que foi assunta ao céu em corpo e alma. Não existe nenhuma criatura que gerou no seu seio, no seu ventre, sem ter copulado, sem ter deitado com homem algum. É a bem-aventurada Virgem Maria, uma das grandes pérolas da Igreja de Cristo. É a bem-aventurada Virgem Maria, uma das grandiosidades da nossa fé. É por isso que é tão próximo a nós esse amor que nós temos pela bem-aventurada Virgem. Por isso que é uma coisa tão bonita a nós católicos, essa devoção a essa Maria de mil nomes, assim profetizada por ela mesma, e que para nós é um grande dom, é uma grande dádiva dos céus. Uma igual a nós venceu o pecado, nós também podemos. Uma igual a nós não deu ousadia ao demônio, nós também podemos. Uma igual a nós viveu a vida toda na graça de Deus. E isso é tão bonito, minha gente, porque da mesma forma que a bem-aventurada Virgem Maria teve um encontro pessoal, único e definitivo com Deus, nós também temos. E é tão bonito isso porque Maria tinha os seus sonhos, o seu projeto de vida. Maria tinha a sua vida toda para cuidar. E o Senhor, o bom Deus, se encanta com a coerência de Maria, com a sua pureza, com a sua santidade, e elege Maria entre todas preferida. E vejam que o anjo, ao se apresentar a Maria, o anjo com toda a dignidade diz palavras que não existe em nenhum lugar das Sagradas Escrituras, só e unicamente para ela. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Que caritomene,
Ave gratia plena. Não existe essas palavras dirigidas a nenhuma outra criatura, senão a bem-aventurada Virgem Maria, senão a gloriosa Mãe de Deus. E observem que o que nós conhecemos de fé, o que nós conhecemos de Jesus Cristo, a salvação que nós temos, nos veio pelo sim da bem-aventurada Virgem Maria. A igreja, ao colocar como primeira leitura de hoje o proto-evangelho do livro do Gênesis, proto-evangelho porque é chamado primeiro evangelho, vai justamente nos relatar a queda, o pecado de Adão e Eva. E é tão interessante porque aqui, no princípio de tudo, Deus coloca uma inimizade entre a mulher e a serpente, entre a serpente e a mulher. E a igreja sempre creu, nunca duvidou, sempre enxergou que essa mulher aqui, que rompe com a serpente, é a bem-aventurada Virgem Maria. É por isso que quando vocês veem a imagem de Maria, em muitas delas, na sua iconografia, vocês encontram nos pés de Nossa Senhora uma serpente lá. Por exemplo, a imagem de Nossa Senhora das Graças. Vocês olham no pé e veem uma serpente lá. O que é aquilo ali? É simplesmente a igreja olhando o livro do Gênesis e dizendo: essa mulher que esmagou a cabeça da serpente é Maria. E como é que ela esmaga, padre, a cabeça da serpente? Não dando ousadia de pecado. É uma pena que não é relatado nas Sagradas Escrituras nenhuma tentação de Nossa Senhora, como foi relatado o momento que o demônio se apresenta para Jesus Cristo, para que ele caísse. Não se relata nenhuma tentação de Maria, mas deve Maria também ter sido tentada, porque o demônio não aceitava aquele sim único, pessoal, intransferível de Nossa Senhora. E vejam que Maria, ao dizer um sim a Deus, consagrando a sua vida a Deus, abrindo o seu ventre para o Filho de Deus habitar, Maria está dizendo ao demônio: não tenho parte contigo, não te dou ousadia, se ponha-se no seu lugar. Maria, aqui, através dela entra a graça no mundo, entra a vida no mundo. A graça que nós perdemos pelo pecado de Eva, a morte que nós recebemos pelo pecado de Eva. É por isso que a alta teologia da igreja sempre chama de oitavo dia o dia do Senhor, o dia da recriação. E é por isso que Maria é apresentada como a nova Eva, como a nova Eva de Deus, mãe dos viventes. Vocês sabem, não me custa lembrar, o nome Eva no Antigo Testamento quer dizer mãe dos viventes. Só que a antiga Eva, sendo mãe dos viventes, nos deu a morte. E a verdadeira mãe dos viventes é Maria, que nos dá a vida. Se o pecado é para nós o início de uma morte, se nós não vencermos, é a bem-aventurada Virgem, a Imaculada, a interceder por nós, agora e na hora da nossa morte, como nós rezamos, a nos mostrar que ela é a mãe dos viventes, e que se nós superarmos o pecado, haveremos de viver eternamente nos céus. Só que vejam que coisa bonita.
O texto santo aqui do proto-evangelho do Gênesis nos diz que Maria vai esmagar a tua cabeça, ó serpente, mas tu vai lhe ferir o calcanhar. Que ferimento é esse, meu Deus do céu, que a bem-aventurada Virgem Maria vai passar? Não é, meu irmão, minha irmã, nenhum outro senão a morte de Cristo. É a morte de Cristo que macula o coração da bem-aventurada Virgem Maria, que fere o calcanhar de Nossa Senhora como último golpe do demônio, para que a bem-aventurada Virgem Maria se revoltasse contra Deus. Só que Maria é para nós uma grande inspiração, porque como São Paulo ela diz, esquio cui credide, eu sei em quem eu acreditei, ou seja, Ele vai ressuscitar, Ele vai vencer. Por isso que Maria, a Imaculada Conceição, é a Senhora das dores, é a Senhora da solidade, é para nós também a Senhora da esperança e é a Senhora da ressurreição. Quando abre aquele sorriso feliz e alegre de contemplar que o filho dela não estava preso nas agarras da morte, mas estava ressuscitado. É bem verdade, se Cristo Jesus se apresenta depois de glorioso, com as chagas da paixão nas mãos, no lado, no pé e na cabeça. É bem verdade para nós cristãos que a bem-aventurada Virgem Maria glorificada está com o calcanhar melado de sangue. Por quê? Porque a serpente deu o último golpe, feriu o calcanhar da bem-aventurada Virgem Maria. Só que, meus queridos irmãos e minhas irmãs, como é grandiosa essa teologia, como é bela a teologia católica que nos fala da bem-aventurada Virgem Maria, do livro do Gênesis, passando pelo Antigo Testamento, como ápice o livro de Isaías, chegando até os Evangelhos, e sendo glorificada a bem-aventurada Virgem Maria no livro do Apocalipse. A igreja nunca teve dúvidas que aquela mulher vestida de sol, que tinha a lua debaixo dos seus pés, é a bem-aventurada Virgem Maria. A igreja sempre assim enxergou, sempre viu que Maria reina gloriosa nos céus. E por que, padre, a igreja exalta tanto Maria? Não pelos méritos de Maria, mas pelos méritos de Deus mesmo. Foi Deus quem escolheu. Maria nada mais é que uma escolhida, que um instrumento de Deus. Mas isso torna assim Maria uma mulher diferenciada de todas as outras que por essa terra passaram. Porque nenhuma delas teve a alegria de ser um sacrário vivo e guardar no seu seio Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Eterno. Por isso que nós chamamos a bem-aventurada Virgem Maria de tabernáculo sagrado, porque foi o único ventre escolhido por Deus para guardar o Filho de Deus. Não tinha como essa mulher não ser bela, não tinha como essa mulher não ser santa. Por isso, tota pulcra, por isso a toda pura, a toda santa, a toda agraciada. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a nós só nos resta termos a alegria de sabermos que temos nos céus tão bela Senhora a interceder por nós. Se apeguem à bem-aventurada Virgem Maria. Quem primeiro se apegou a Maria não foram os católicos, não. Quem primeiro se apegou a Maria foi o próprio Filho. E vejam que não existe proteção maior para um filho do que estar nos braços de sua mãe, do que estar sendo cuidado por sua mãe. E o primeiro que se apegou a Maria foi Jesus Cristo. Por isso, a ela ele era obediente. Por isso dela ele aprendeu os valores que uma mãe deve ensinar os filhos.
Por isso dela ele aprendeu a amar a Deus. Por isso dela ele aprendeu o temor para com Deus, a obediência a Deus. Vejam, meus queridos irmãos e minhas irmãs, que o sim da bem-aventurada Virgem Maria é para nós uma grande alegria. Por causa dela, o Filho de Deus se encarnou. Por causa dela, Jesus Cristo se fez homem. E não poderia se fazer homem por carne nenhuma, senão a carne mais santa que esse mundo já conheceu. E essa carne é de Maria, a bem-aventurada Virgem, Senhora do céu e da terra. Amados irmãos e minhas irmãs, vejam o papel de Maria na igreja. Ela não é o centro, ela é uma seta que aponta para Cristo. Maria não é deusa, não ocupa o lugar de Deus. Não quer Maria colocar Cristo para trás, de modo algum. Vejam que nas bodas de Caná, Maria, olhando aquele povo que não tinha mais vinho, o vinho na Sagrada Escritura simboliza a vida. Maria, olhando aquele povo que não tinha mais vida, vai simplesmente dizer: se é vida que vocês querem, façam tudo o que ele disser. Maria é mãe de Cristo, mas é a primeira cristã, é a primeira discípula dele. E a bem-aventurada Virgem Maria é uma seta a nos indicar o caminho do céu. É uma seta a nos indicar o caminho da eternidade. Maria nunca quis, não faz parte da sua missão querer ocupar o lugar do Redentor. E é bem sabido por todos nós que existe outra verdade que não foi proclamada ainda, um dogma de fé, que é Maria corredentora, ou seja, aquela que participou de tudo da nossa redenção, da nossa salvação. Desde o momento da sua concepção, desde o momento da concepção dele, a crucifixão e a sua ressurreição e até a sua ascensão. Vejam, meus irmãos, que a bem-aventurada Virgem Maria é mãe que cuida, é mãe que zela, é mãe que intercede. E nós cristãos temos que usufruir desse belo tesouro, dessa Senhora tão linda, tão magnânima, tão humilde, que nos aponta sempre o caminho para os céus, para que nós nos encontremos com Ele. Assim como ela encontrou com Deus na figura de Gabriel, Maria nos aponta o caminho dos céus, nos encontrando com ela. E todo aquele que faz uma experiência bela, piedosa e de fé com Nossa Senhora, todo aquele que com ele se encontra, ela pega na mão e leva até Jesus. Foi assim comigo, é assim com cada um de vocês. O servo de Maria não pode perecer. O servo de Maria não vai se perder. O servo de Maria é um fiel de Jesus Cristo. E é tão bonito isso, por quê? Porque vai chegar um dia, minha gente, que nós não teremos só a alegria de contemplarmos a Deus, que é o desejo magnânimo do âmago do nosso ser, mas vai chegar um determinado momento que nós haveremos de contemplar a bem-aventurada Virgem Maria como uma mãe que nos ama, que nos protege, que nos cuida e que por nós intercede. Hoje é dia de fazer um pedido grandioso a Nossa Senhora. Hoje é dia de fazer uma promessa à bem-aventurada Virgem Maria. Hoje é dia de se reconciliar com Maria. Se você não tem o costume de rezar a Nossa Senhora, hoje se reconcilie com Maria. E faça o propósito que a partir do dia 8 de dezembro do ano de 2021, eu nunca fiquei um dia
sem conversar com a minha mãe, sem pedir à minha mãe que me proteja, que me ame e que cuide de mim todos os dias. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós poderíamos falar tanto de Nossa Senhora, dessa vida de uma total entrega a Deus, mas para nós só nos resta cantar como o salmista hoje cantou, contemplando a formosura e a beleza de Nossa Senhora. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. E um dos primeiros prodígios foi escolher Maria como mãe do Salvador. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. E os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, a terra inteira. Alegrai-vos e exultai, porque o Senhor, o bom Deus, não nos abandonou. E nos confia, e nos espera, e torce, para que nós possamos escolhê-lo, como ela escolheu, para que assim nós possamos um dia chegarmos todos à glória dos céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,